para o que nós temos da parte de Deus é o capítulo 4, versículo 4, que Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo está pedindo para o crente estar sempre alegre. Difícil isso, né? Ele disse que não é que não vai ter momentos difíceis, momentos de dificuldade. Eu penso que Paulo, o apóstolo Paulo, era muito sensato, sabia o que falava, e ele sabia muito bem que a gente, às vezes, nós temos momentos de dificuldade, momentos de angústia, de sofrimento, de preocupação. Ele sabia disso, inclusive ele era um exemplo dessas coisas. Ele passava por muitos desses problemas, dessas tribulações, e ele faz essa recomendação a essa igreja, dizendo para essa igreja que devia estar sempre alegre, devia se alegrar. Nós lemos aqui esse capítulo primeiro, e se nós falarmos a grosso modo, o que ele está enfatizando é a alegria. Não é a alegria de uma anedota, não é isso. Não é a alegria de uma piada que a pessoa contou. Não é uma alegria de um espetáculo que a pessoa assistiu e teve aquele momento de alegria ali e depois passou. Não, Paulo não está falando desse tipo de alegria. Não é uma alegria do esporte, que o esporte pode proporcionar. Você pode dizer, o esporte não proporciona alegria para ninguém. Para você, não sei nenhum. Só passa. Acabou. Aconteceu, a Copa do Mundo já acabou, ninguém fala mais isso aí. Já passou. Momento passageiro. Paulo não está falando desse tipo de alegria, desse tipo de felicidade. Paulo está falando de uma alegria que deve ser constante, que mesmo em momentos difíceis, essa alegria, ela precisa estar dentro da pessoa, dentro do ser humano, ter prazer de viver, ter a alegria de servir a Deus. A pessoa está servindo a Deus, mas sem alegria está aqui porque empurrado, está perdendo tempo, irmão. Quem vem servir a Deus empurrado, a vir porque não tem um lugar para ir. Há uns 30 anos atrás, o povo vinha para a igreja porque era três tipos de pessoas que frequentavam a igreja: era pobre, doente e velho. O pobre porque não tinha para onde ir, o doente porque não estava cura, e o velho porque ninguém queria ouvir velho. Desculpe, eu tenho um grande respeito pelas canas. Inclusive as escrituras dizem que as canas são honra, canas e cabelo branco, que as pessoas não honram. Mas antigamente era assim, esse tipo de pessoas que frequentavam a igreja. Outras pessoas não vinham, e quando vinha empurrar, porque o pai obrigava, isso não é certo. A pessoa tem que ter convicção que ele está buscando uma satisfação da alma, uma satisfação da parte imaterial do corpo. Nós temos uma parte que é material e uma parte que é imaterial. A material é o corpo em si, a imaterial é a alma e o espírito. Essa alma e esse espírito, ele não se alimenta de feijão e arroz. Não, ele se alimenta de coisas espirituais, ou positiva ou negativa. Quando a pessoa frequenta no centro de Umbanda, ele está buscando o alimento da alma também. Só que de uma maneira que a gente sabe que está errada. Mas ele está buscando o alimento da alma, porque a alma não se alimenta de farinha, de feijão, dessas coisas, de alimento de matéria. A alma, ela se alimenta da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Glória a Deus, o Espírito aleluia. de Deus em contato com o Espírito do homem, trabalhando na alma desse homem,
Os ladrões da alegria. Será? Ladrão é aquele que rouba, que furta, que subtrai algo de alguém. Tem também, mas eu nunca vi falar, se a alegria é algo abstrato, está dentro da pessoa. A alegria não é dinheiro, a alegria não é carro, a alegria não é um tênis, não é uma veste, é algo que não dá para pegar. Não dá para pegar mesmo. Dá até para ver quando a pessoa está alegre, mas não tem como ir lá e pegar aquela alegria, subtrair aquela alegria. E o Senhor disse que vai falar dos ladrões de alegria. Tem os ladrões de alegria? Pois tem. Vamos aprender nessa noite sobre os ladrões de alegria. Quem é que rouba a alegria do bem? Não precisa nem falar para o senhor, já sei, é o diabo. É o diabo. É você é meu filho. Tenha calma. Vai com calma, com paciência aí. Porque a coisa pode não ser bem assim. A coisa pode ser totalmente diferente daquilo que você pensa. Então, o primeiro ponto aí ficou bem apagado. Eu sou de uma dor, ficou bem apagado. Mas está compartilhando aqui com a igreja. Ó, você é feliz? Nós colocamos ali. Você é feliz? Você é feliz? É possível alguém ser feliz nesse mundo de tragédia, com fome, guerras, violência, assalto, arrombamento, estupro, sequestro, delinquência, mais de 20 milhões de crianças abandonadas, milhões de abortos por ano, doença, AIDS, morte, constantemente. Nós estamos vendo isso em todo momento. Fome. Agora podemos acrescentar aqui no Brasil um fator a mais aí. Água, falta de água. É possível alguém ser feliz, ter felicidade num mundo desta maneira? Num mundo que você liga um veículo de comunicação e você só vê tragédia, morte, alguém que matou, alguém que estuprou, alguém que assassinou, uma chacina que ocorreu, uma peste que se levantou, doença que está surgindo por aí. Isso sem falar na falcatrua da corrupção exagerada que tem principalmente no nosso país. Será que é possível alguém ser feliz? Eu não estou falando de um momento de felicidade, de um momento de prazer, porque tem momentos, mas eu estou falando de uma felicidade que seja constante, que seja sempre na vida de uma pessoa. E às vezes ocorrem até problemas sociais nas famílias e até mesmo na família cristã. Não vou dizer que não ocorre na família cristã, porque ocorre também. Às vezes na nossa família nós temos problemas que a gente não queria que tivesse, não queria que ocorresse, mas ocorreu. Será que é possível alguém ser feliz diante de uma situação dessa? Veja bem, a recomendação do apóstolo Paulo. Primeiro, diz que é para a hora de alegrar.
Isso pode acontecer com qualquer um. Quem pode brincar assim, não pode não? Quem está com Jesus não acontece, não. Acontece, meu irmão. Acontece. Então a ordem é alegrar, independente da circunstância. Alegrar. E é para todos os salvos. Veja, não é para todo mundo, é para todos os salvos. Então, primeiro, deve se alegrar. Segundo, todos os salvos. Então, salvo não pode viver com amargurado. Coração amargurado, rancoroso. Isso é energia negativa, irmãos, que fica na vida de uma pessoa. Impede até a bênção de Deus chegar na vida da gente. Se a gente quiser receber a bênção de Deus, tem que tirar a amargura, a raiz de amargura, gritar e tudo isso. Então, a ordem é alegrar, é para todos. É ultra circunstancial. O que significa? Sempre, independente da circunstância. Nós vivemos num mundo em que, mais cedo ou mais tarde, a gente vai perder o que é querido. Isso é normal, não? Morrer alguém na família. Ou não é normal? Morrer, mortinho toda hora. Eu não tenho a minha estatística. Não tenho mesmo. Mas aqui em São Paulo, possivelmente, eu posso estar errado. Pode morrer gente a cada hora. Não tenho a estatística aqui. Mas toda hora está morrendo pessoa. Então, mais cedo ou mais tarde, isso pode chegar na família da gente. Ou não pode? Na minha não pode. Pode, por que não pode? Eu sou melhor que ninguém. Então, não é porque isso pode acontecer na vida da gente que a gente vai abandonar Cristo. O Evangelho, isso é uma ordem que foi estabelecida, meus irmãos, por alguém superior. Alguém que está acima disso. No dia que pecar, certamente morrerá. Foi alguém que estabeleceu isso. E quem estabeleceu sabia o que estava fazendo. Então, a alegria, ela é ultra circunstancial. Ela não depende da circunstância, da dificuldade, do problema que a pessoa estiver passando. Ele tem que estar alegre. Alegre em servir a Deus. Não é organizado com o povo. Estou dizendo isso. É alegre em servir a Deus. É saber que mesmo que eu vá para a eternidade, eu estou seguro com Cristo. Glória a Deus, aleluia. Foi o que Paulo disse aqui, ó. Eu sei que se eu viver aqui em bondade, ele está dizendo aqui nesse capítulo primeiro, em alegria, ter o que comer, riqueza, serei feliz. Mas se eu vier a morrer, quando ele diz estar com Cristo, ele está falando de morte. Se eu estar com Cristo, estar com Cristo é muito melhor. Ele está falando de morte. Se eu morrer, é melhor. Porque quem está vivo, irmãos, está correndo o risco de perder a salvação. Mas quem morre com Cristo, esse já está seguro. Glória a Deus, Esse aleluia. já está seguro. Não estou dizendo que ninguém deve desejar a morte. Isso é masoquismo. Não pode ser masoquismo. Outro ponto, quarto, não é situacional, é no Senhor. É se alegrar no Senhor. É se alegrar sempre, é se alegrar todos os salvos, independente da circunstância, e se alegrar em Deus. Está alegre em servir a Deus. Eu vou louvar a Deus porque eu tenho prazer. Eu vou cantar o hino para Jesus porque eu gosto dele. Porque eu amo Deus. Eu quero servir a Ele. Porque eu tenho prazer em glorificar Ele, de exaltar, estar alegre na presença dele. É eu que gosto de fazer isso. A pessoa tem que ter esse mente. Não é porque alguém mandou, não é. É porque tem prazer de servir a Deus. É porque tem prazer de servir ao Senhor. E é para se alegrar no Senhor. Vamos em frente. Você não disse que ia falar dos ladrões de alegria? Então não nada de agora. Tenha paciência. Ladrões da alegria. Lá. Primeiro, o ladrão das circunstâncias. Ladrão das circunstâncias, que está justamente nesse capítulo primeiro que nós lemos aqui. Ó, quem foi que nunca sonhou com um lar feliz?
são adversas. A circunstância não corresponde com aquilo que a gente quer. É a vida, meu amado. Nós estamos num mundo onde a vida é assim. Nós estamos num mundo onde a gente não tem tudo que quer, onde a gente não pode ter tudo que quer, onde as dificuldades são grandes, são tamanhas, onde tem filhos rebeldes que nunca observaram a palavra. Honra o meu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento de promessa. Sabe o que é que faz o filho morrer cedo? Desonrar pai e mãe. Às vezes a gente vê por aí filhos que batem nos pais, filhos que respondem os pais. Hoje está assim, o mundo está assim, os valores se perderam, a lei da palmada foi colocada no Brasil, e a gente tem que estar por dentro dessas coisas. Só que a palavra de Deus está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez ele diz: alegrai-vos. Não depende da circunstância, meu filho. Ladrão da circunstância vem para roubar, mas a gente ora a Deus e diz: Senhor, eu quero repreender essa circunstância que está atrapalhando a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Se a gente orar, pedir, Deus vai trabalhar em nós. Aleluia, glória a Deus. 2. O que rouba a circunstância? Um acidente, uma enfermidade, um divórcio, um pai que abandonou o lar, reprovação no vestibular, empresa que faliu, o desempregado, desemprego, foi traído pelo cônjuge, o namoro acabou, o noivado foi rompido. São circunstâncias, meu filho. Eu coloquei aqui circunstância que pode ocorrer na vida de uma pessoa. Um acidente. Hoje, meu filho veio do trabalho, bateu o carro. Acidente acontece quando as pessoas não batem o carro. Ah, porque eu bati o carro agora, eu vou evitar bater no domingo desse aqui, todo mundo glorificando, exaltando, passou uma abençoada no caminhão aí, bateu no carro dele, ninguém nem viu. Ah, não vou subir mais a Deus, não, bateu no meu carro. É circunstância, meu filho, é acidente que acontece. Pode acontecer com qualquer um. E por causa desse acidente agora, eu vou mais me alegrar em Deus. Vou deixar de servir a Deus por causa de uma dificuldade, um acidente, uma enfermidade. A pessoa não sabia que tinha. Não tinha, mas era ele. Quer ver uma coisa? O crente fica pensando que Deus protege de tudo. Mas tem aí, irmãos, e aí eu vou falar diretamente para as irmãs, que uma doença que mata mais mulheres do Brasil, câncer de mama. Por quê? Porque não faz o exame, não faz, não se previne. Câncer do colo do útero, nunca faz o Papa Nicolau, não vai no médico, não, Jesus que cura. Aí a doença vem, quando vem, é difícil. Por isso que tem que prevenir antes que o problema chegue. São circunstâncias que pode chegar, meu filho, pode chegar. Homens, câncer de próstata. Isso tem matado nos homens, porque macho tem medo de fazer o exame, não sei o quê, não dá cura, e serve problemas. Morre cedo. Quantas pessoas aí não vai nunca ver exame de próstata, daqui a pouco está dando uma sonda do lado aqui, um negócio do lado, uma bolsa. Por quê? Porque não consegue fazer xixi. Não consegue fazer xixi, o médico tem que furar a barriga lá, sei lá, colocar um cano lá, mas você tem problema na bolsa. É isso que acontece, meu filho. Não é assim não que eu estou falando hoje? Então, a enfermidade, meu filho, pode chegar na vida de qualquer um, mas mesmo que a enfermidade chegue, a palavra de Deus está dizendo: alegrai-vos no Senhor. Glória a
bem sucedido, um homem íntegro. Até então era considerado íntegro. Falou para a mulher: hoje eu não posso ir no mercado com você, não, vai só. Me dá aí R$400 que eu vou fazer a compra do mês. Não, 400 é pouco, toma 600. Deu 600. A mulher até se alegrou. A mulher foi fazer a compra, quando chegou, o guarda-roupa dele estava vazio. Foi embora. Abandonou. Largou. Foi casado no outro. Depois de um tempo. Eu não estou falando de um irmão, membro, não estou falando de pastor. Estou falando de um pastor. Um homem que pregava a palavra de Deus. Então são coisas que acontecem. Essa mulher, claro que ela vai ter problema, dificuldade, angústia, sofrimento e tal, mas ela vai deixar Jesus. Jesus é que guarda isso, que ela vai deixar de se alegrar, independente disso, meu filho. Eu tenho que me alegrar, eu tenho que continuar na presença de Deus. A vida segue, a vida segue. Como é que é? É a fila anda, né? A fila anda, a fila vai andar. E anda mesmo. Namoro que acabou, noivado que não deu certo. Vou deixar Jesus, mas a profeta falou que era isso, eu vi o profeta dele que falou, e agora não deu nada certo. Se não deu certo, é porque o profeta era mentiroso. O profeta mentiu para você, enganou. Então, tem o ladrão da circunstância. A circunstância rouba a nossa alegria de servir a Deus. Hoje você tem que dizer: a circunstância, você não vai roubar a alegria de servir a Deus. Glória a Deus. Eu vou servir a Deus, independente de qualquer circunstância. Aleluia. Aleluia. Passou no vestibular, sério, namoro que acabou, noivado não deu certo. A história do apóstolo Paulo aqui, o sofrimento de Paulo. Paulo, escritor dessa carta. Um homem que teve seus problemas antes de se converter. Quando se converteu, foi uma circunstância tão difícil. Ele se converteu e ele matar crente e arrastar crente. Ele se converteu
Deus. Estava pregando na cidade, o meu papai para correr, correu para outra cidade. Lá está pregando de novo. Esse Paulo está dizendo isso porque a gente deve se alegrar. Que nós devemos estar alegres em servir a Deus. Olha que situação, nome nessa situação, mas ele está dizendo: alegre sempre no Senhor. Você deve se alegrar em Deus. Você tem que ter prazer em servir a Deus. Você tem que ter prazer em dar glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Esse Paulo está dizendo isso. Essa situação. Louvado seja Deus. Meu amado, a vida não é só de alegria, não, é de dificuldade, é de angústia, de problemas, mas a gente não pode deixar Jesus por nada, porque quando nós tivermos essa carne aqui, ela é passageira, essa vida é passageira. Foi esse Paulo que falou isso, ele que tomou 5 quarentenas de chibatada menos uma. Ele disse: olha, tomei 5 quarentenas de chibatada menos uma. Não entendi nada. O que significa isso? Quem queria chegar em casa hoje vai dar uma dúzia de pegar de cinta de couro, aquela cinta de couro. Pegar a cinta de couro, tira a camisa aí, meu filho, vou te dar uma dúzia hoje. Será que seria bom? Paulo disse que tomou 5 quarentenas. Sabe quantas chicotadas foi? 196. E não é de cinta não, hein? Era couro bravo. Na primeira dúzia, cada pé no sentido. Na segunda dúzia, o aparelho genital e o urinário, ele perde o controle. Daí para frente, o aparelho digestivo perde o controle. Ele tomou 196. É desse Paulo que eu estou falando. É desse Paulo que eu estou falando. E é esse que está dizendo: se alegre em Deus. Se alegre em Deus. Tenha prazer em servir a Deus. Glória a Deus. Tenha prazer em servir a Deus. É Paulo que está falando isso, irmãos. Irmão, tenha prazer em servir a Deus. Agora eu estou falando: tenha prazer em servir a Deus. Glória a Deus, Tenha aleluia. prazer na glória de Deus. Tenha prazer em participar do grupo. Tenha prazer em participar desta igreja. Esta aqui é a tua igreja. E é o corpo de Cristo que vai morar no céu. É Aleluia, esta glória a Deus. 27 anos não é aquilo, não é esse que Deus colocou. Permaneça na presença de Deus, se alegrando e louvando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Veja
Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A circunstância não roubou a alegria daquele que servia a Deus. Ele podia ter dito agora, não quero mais, não vou servir mais a Deus, não. Eu estava servindo a Deus, eu não quero agora, não tem mais nada, agora eu sou um pobre menino. Acabou minha vida. Acabou nada, meu filho. Quando a gente pensar que a vida de um servo de Deus acabou, ele dá a volta por cima. É hora de sair do vale e subir ao monte, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Glória a Deus, aleluia. Não é a circunstância que vai roubar a nossa alegria, não. Não é a circunstância que vai roubar a nossa alegria, não. Nós não vamos perder a alegria de servir a Deus. E olha, eu vou fazer igual os pregadores que estão fazendo por aí. Senhor, eu tenho prazer, me alegro em glorificar o teu nome, eu me alegro em tocar o hino de louvor a ti, eu me alegro em estar na tua casa, como disse o rei Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor, eu tenho prazer, uma coisa que é o Senhor, que eu vou buscar, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a sua formosura e aprender o seu tempo. É aqui, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Não é a circunstância que vai roubar a nossa alegria. Olha, nós falamos dos ladrões de alegria, nós falamos de um ladrão de alegria, circunstância. Não deixa a circunstância. Veja que ele disse: você pensou que era o diabo, não é o diabo, é a circunstância. Não deixa a circunstância roubar a tua alegria de servir a Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos continuar com essa palavra em nome de Jesus. Eu paro por aqui, devido ao tempo. Concederemos a oportunidade para que os nossos jovens